Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, na última segunda-feira nós encerramos o tempo do Natal, iniciando o tempo comum, no qual a igreja se veste da cor verde, cor da esperança. Mas não uma esperança como muitas vezes nós colocamos as esperanças nas coisas desta vida, viver com um otimismo, com uma visão positiva. Não é dessa esperança que se trata, embora nós precisamos ter uma visão positiva da vida, um otimismo da vida, mas essa esperança é muito mais do que isso. É uma das virtudes teologais, junto com a fé e a caridade. A virtude teologal é aquilo que Deus concede ao homem, é dom de Deus, que nos une a Ele. Então a esperança é um modo de viver, e por isso o tempo comum, que tem 34 semanas, hoje nós estamos na segunda semana, ele é o tempo maior, o tempo litúrgico, para mostrar justamente essa cotidianidade de viver com esperança, viver sempre com esperança e unidos a Deus. Hoje então nós vemos João Batista, que vai definir a pessoa e a missão de Jesus. Nós podemos perguntar quem é Jesus, ou tentar responder quem é Jesus. João Batista dá duas definições que resumem quem é Jesus e qual a sua missão. Primeiro ele afirma: eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro. O que isso significa? Vamos ver. E a outra definição que João dá sobre Jesus: ele é o Filho de Deus. Então, João aponta Jesus como o Cordeiro. O Cordeiro, nós sabemos, no Antigo Testamento, era o animal usado para o sacrifício, para oferecer a expiação dos pecados, para cultuar a Deus. Então, um animal que era sacrificado. Jesus se faz Cordeiro. Jesus sacrifica a si mesmo, a sua vida, para salvar o homem, se fazendo o nosso e para nós o servo sofredor que dá a vida pelo seu povo. E aqui está o centro do cristianismo. Deus vem em socorro da nossa humanidade, envia Jesus para ser o Salvador do homem. Então, não é o homem que se redime a si mesmo, não é o homem que salva a si mesmo, é Jesus o Salvador. Embora a gente seja cercado de muitas teorias que tire Jesus do centro e coloque o homem no centro, até algumas ideias espíritas de reencarnação, que muitas vezes os católicos se deixam levar. Para nós isso não existe, e além de tudo é pecado acreditar. Veja que não tem sentido acreditar que o homem precisa reencarnar, vir várias vezes nessa vida para chegar no estágio de purificação. A gente nega que Jesus é o Cordeiro de Deus. A gente nega que Jesus é quem salva o homem, que o seu sacrifício é redentor. O homem não redime a si mesmo, Jesus é o seu redentor. Por isso, aqui está o centro da nossa fé cristã. É Ele quem nos salva. O Cordeiro que se faz vítima, sacrifício perfeito a Deus, que se faz pecado para salvar a nós do pecado. Aqui está a missão dada pelo Pai. O Pai deu uma missão ao Filho: eliminar o pecado do mundo. Ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados, tornando-se não somente Cordeiro, mas tudo aquilo que era necessário para se oferecer o sacrifício. Para que se oferecesse o sacrifício, era preciso, além da vítima, o Cordeiro, aquele que vai oferecer o sacrifício, o sacerdote, e o lugar onde o sacrifício é oferecido, que é o altar. Jesus se faz o sacerdote, o altar e o Cordeiro, porque ele é a vítima, o Cordeiro. E quem oferece o sacrifício? Ele mesmo.
E onde é oferecido o sacrifício, o lugar do sacrifício? O seu próprio corpo. Jesus é para nós o altar, o sacerdote e o cordeiro que elimina o pecado do mundo. Eis a missão de Jesus. E o homem precisa estar aberto a essa graça. Nós estamos aqui no contexto do batismo de Jesus. E o batismo é a porta que se abre para que nós recebamos a salvação. Por isso Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. A Nicodemos Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então é preciso se abrir à graça do santo batismo e viver este batismo. Tenho cobrado sempre dos padrinhos a responsabilidade que eles assumem na hora do batismo dos seus afilhados. E aqui, quem é padrinho, quem tem algum afilhado, como está a sua missão que você prometeu no altar do Senhor de educar o seu afilhado na fé? Estão educando na fé os afilhados? Então é importante a gente pensar nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente promete a Deus. Então o batismo é para ser vivido, vivenciado. E só assim o homem vai se abrindo cada vez mais à salvação de Deus. E o batismo é essa purificação dos pecados. E para que a gente então possa sempre ter a graça do batismo, que é a santidade de Deus em nós, Deus coloca outros sacramentos, como o sacramento da reconciliação, que está ligado ao batismo, que vai devolver sempre a nós a nossa santidade original, a nossa semelhança com Deus. Quando nós pecamos, nós perdemos a semelhança com Deus. A imagem de Deus estará para sempre em nós, mas a semelhança o pecado tira, e a confissão, o sacramento da reconciliação, devolve a semelhança com Deus, devolve a nossa amizade com Deus. E a outra definição que João Batista dá para Jesus é de Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Jesus não foi simplesmente um homem bonzinho que apareceu, um profeta, um agitador popular, um assistente social que estava preocupado com as necessidades das pessoas. Não. Jesus não foi líder de uma revolução. Jesus é Deus, o Senhor, o Salvador. Ele veio para salvar o povo dos pecados. Embora na sua missão ele curou, ele expulsou demônios, ele deu pão, mas nada disso valeria se ele não viesse para salvar o povo dos pecados. Porque se o povo continua no pecado, ia estar de barriga cheia, ia estar curado das suas enfermidades, mas iriam para o inferno. Então não adiantaria nada. Jesus vem salvar o homem dos seus pecados. É importante a gente ter essa consciência clara. Jesus é Deus. Podem querer colocar a identidade que for em Jesus, nada vai mudar desta afirmação que João vem nos dizer. É o Cordeiro, é um Filho de Deus. E esta afirmação de Jesus como Cordeiro de Deus é algo muito importante para o povo. E ali os discípulos de João vão ficar numa alegria imensa. João está passando os seus discípulos para Jesus, consciente de que chegou o Messias, é a ele que eles devem seguir, e a morte que já aproxima-se de João, também o seu martírio. João aponta para dizer a eles que é ele que vocês devem seguir de agora em diante, o Cordeiro. E os discípulos vão ter uma alegria, e o próprio João, evangelista que está escrevendo, passa a seguir Jesus. Nós ouvimos alguns dias atrás este momento em que João vê Jesus, vai atrás dele, Nós celebramos isso há alguns dias. Então eles se alegram porque diz: chegou o Salvador. Se o Cordeiro de Deus é este que vai morrer pelo seu povo, que vai salvar o povo, que está prometido há tanto tempo, então, ao apontar como Cordeiro, eles veem em Jesus o Messias que chegou para salvar o povo dos seus pecados. E a partir de então, João vai sempre se referir a Jesus, João Evangelista, como o Cordeiro de Deus. Veja que lá na cruz, no momento em que Jesus está sendo de fato o Cordeiro imolado na cruz,
João vai reafirmar isso. Quando nós vemos lá no Êxodo o relato da noite da Páscoa dos judeus, vocês depois podem procurar lá no Êxodo, vai dizer como deve ser a ceia pascal, como deve ser o rito, como deve ser escolhido o cordeiro, vai dizer cordeiro macho de 1 ano, vai dar todos os detalhes do preparo e vai dizer: não se quebre nenhum osso do cordeiro. Lá na cruz, João atesta que Jesus é o Cordeiro Salvador, quando traz para nós o relato da profecia, onde os soldados querem quebrar as pernas de Jesus e, vendo que já estava morto, resolvem não quebrar as pernas, apenas transpassar o lado com a lança. E João lembra da profecia que diz: não se quebrarão nenhum dos seus ossos. Ele é este Cordeiro imolado que morre para salvar o seu povo. No Apocalipse, João vai agora falar do Cordeiro não mais morto, mas do Cordeiro ressuscitado. E João escreve nas suas visões do Apocalipse: o Cordeiro está de pé, transpassado, com a marca, mas de pé, ressuscitado. O Cordeiro agora não está mais imolado, mas sentado no trono, esperando a sua esposa, a sua noiva, a igreja, para as núpcias eternas. E aí ele convida: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. O Cordeiro está à espera de todos nós. O Cordeiro está hoje à espera da humanidade inteira. Ele redimiu os nossos pecados com a imolação do seu sacrifício na cruz, agora ressuscitado no seu trono, convida-nos a entrar e participar do banquete das suas núpcias eternas. Mas não basta só Jesus querer, o homem precisa querer, nós precisamos querer. E entendendo que Jesus veio para tirar o pecado, não os pecados do mundo, o pecado em si, que é uma recusa a Deus, o pecado que é uma recusa à vontade de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos recusando a Deus na nossa vida. E Jesus vem para tirar isso, para nos libertar disso. E às vezes nós nos esforçamos para pecar, quando Jesus quer nos fazer sair, nos deixar de viver no pecado, porque Ele vem para expulsar o pecado. Então, tem que haver uma atitude nossa, um esforço nosso, do homem. E a primeira atitude é reconhecer o pecado. Reconhecer que somos pecadores, porque se eu não me reconheço pecador, então não reconheço que Jesus veio para mim, para os pecadores. Não reconheço que Ele veio para me salvar, como enquanto pecador. Então é a primeira atitude, reconhecer o pecado. Como muitas vezes reconhecemos as doenças, e ninguém vai dizer assim, quando o médico disser: olha, você está com um problema de coração. Aí você vai dizer: não, eu não estou com problema de coração nenhum, e vou viver a minha vida como eu quiser, porque o médico está errado. Ah, você está com a gordura no fígado muito grande. Ah, que nada, é mentira, não tem. E aí aquilo vai crescendo, aumentando. E muitas vezes o homem tem vivido dessa forma, negando o seu pecado, vivendo como se o pecado não fosse nada demais na sua vida, como se fosse bobagem. E esse pecado vai destruindo a alma do homem. Então, enquanto a gente não reconhecer a doença do pecado em nós não vamos encontrar a graça, nós não vamos ser libertos, porque Ele veio para libertar o pecado, e eu preciso reconhecer o meu pecado. E vemos que muitas pessoas vivem de fato dessa forma, como se o pecado não fizesse nenhum dano à sua alma e não se preocupasse com isso, e passam na igreja, em frente à igreja, sem ter a necessidade de estar na igreja. Muitas vezes nós, quando não estamos doentes, quando não estamos sentindo nada, passamos em frente a uma farmácia e não lembramos da farmácia. Quando a gente não está doente, a gente passa em frente à farmácia, percebe? A gente só lembra da farmácia quando a gente tem alguma coisa. Então eu estou com a dor, com a febre, com a gripe,
e aí eu passei, lembro de entrar na farmácia e comprar alguma coisa. Às vezes é assim que se relaciona com a igreja. Só lembro quando eu tenho alguma necessidade. Só lembro de ir à missa quando morre alguém, quando é um batizado, quando é um casamento, quando eu preciso de alguma coisa. Então esse tipo de relação já falava no domingo passado, essa busca interesseira por Deus, ou a prioridade que damos a tantas coisas, mas na hora da missa, na hora de ir para a igreja, é sempre a maior dificuldade do mundo. Então, o homem não reconhece seu pecado, por isso ele não busca Deus, por isso ele não vai à igreja, por isso ele não vai à missa, por isso ele não se confessa, por isso ele não entra nessa casa, porque falta reconhecer o seu pecado, reconhecer a necessidade de ser salvo pelo Senhor, que vem para tirar o pecado do mundo. E aí João vai dizer que estes que não reconhecem os seus pecados, que não temem a Deus, irão experimentar da ira do Cordeiro. Então, como Jesus pode salvar aqueles que não se reconhecem pecadores? É o primeiro passo para a nossa cura, para a nossa libertação. Havia um reino que sempre, todos os anos, havia o costume de libertar um culpado, libertar um prisioneiro, como sinal da festa daquele reino. E aí, este ano, o rei foi visitar o presídio, ouvir os presos, e aí chegou na primeira cela e eles diziam: olha, rei, me tire daqui, liberte a mim, porque eu sou honesto, eu estou aqui injustamente. Ia na outra cela, outro dizia: olha, rei, eu não sou culpado de nada, foi uma trapaça que fizeram contra mim. E cada um foi dando as suas justificativas. Chegando na última cela, o rei encontra um homem que não diz nada. Ele pergunta: e você, não tem nada para dizer em sua defesa? E o homem diz: não, eu estou aqui porque eu sou culpado, eu errei. E o rei diz então: é este aqui que eu vou libertar. E todo mundo reclamou: mas como? Todo mundo aqui se colocou, com as suas justificativas, e esse que assumiu o erro você vai libertar? E o rei disse: eu vim aqui para libertar um culpado. Todos os outros me parecem muito inocentes. Então, enquanto nós não nos colocarmos diante de Deus como os pecadores que somos, nós não recebemos, porque é uma falta de reconhecimento de que necessitamos dele. A igreja nos ensina isso a cada missa. Como nós iniciamos a Santa Missa? Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. A missa, que é a salvação que acontece agora para nós, só pode alcançar o nosso coração quando nós reconhecemos a nossa culpa, quando nós nos colocamos diante de Deus com humildade e recebemos da igreja o seu perdão. Por isso, depois do ato penitencial, quem chega na missa não deve comungar. Até porque a missa não começa na metade. A missa é uma oração. Como toda oração, a gente reza do início. Ninguém começa a rezar o Pai Nosso da metade. Ninguém começa a rezar a Ave Maria da metade. A missa é a mesma coisa. A gente vê também quando os casais, os namorados começam a namorar, se encantar um com o outro, querem sempre apresentar as suas qualidades. O menino quer sempre mostrar suas qualidades para a menina. A menina quer sempre mostrar suas qualidades para o menino e depois vão se decepcionando com os defeitos de cada um. Se já começassem apresentando também seus defeitos, iriam surpreender-se com as qualidades que iriam vir depois. Então é mais ou menos essa lógica que nós precisamos viver na nossa vida. Apresente a Deus na missa, no início, suas misérias, as suas fragilidades, para que Ele venha em socorro da nossa alma e venha em socorro de cada um de nós, porque Ele vem para isso, para salvar-nos dos nossos pecados. Mas é uma tendência nossa, do homem, da humanidade, de não se reconhecerem culpados. A gente aprendeu isso com Adão. Adão, no início de tudo, não reconhece a sua culpa e vai jogar a culpa para ela. Eu pequei, mas foi porque ela, a mulher que você me deu, que me ofereceu o fruto. Então a gente aprendeu a se esquivar das nossas culpas, e aí não tem salvação. Há o
castigo, a punição daqueles que não se reconhecem pecadores, porque não se reconhecem necessitados da graça de Deus. E aí hoje, muitas vezes, pode-se até haver de um sentimento de culpa, mas que não gera uma conversão. Isso não adianta nada. A conversão é mudança, é arrependimento que gera mudança de vida, não é? Então, a mulher trai o marido traiu a mulher, e aí diz: olha, eu não deveria ter feito, vou tratar melhor. Fica ali no segredo, ninguém sabe, dá um presente, vai tentar redimir aquilo daquela forma, mas não se preocupa do estrago que está a sua alma com o pecado que cometeu. Vou lá, faço um roubo, roubei, não peguei o que é dos outros. Aí depois eu penso: nossa, mas não deveria ter feito isso, mas tudo bem, eu vou seguir minha vida. Não, vá lá, devolva, coloque no lugar, repare o seu pecado, porque a sua alma está destruída pelo pecado. Eu vou lá, falta a missa, olha, faltei a missa do domingo, faltei a missa do Natal, faltei a missa de Santa Maria Mãe de Deus, deveria ter ido, não deu. No próximo domingo eu estou na fila da comunhão de novo. Não, vá se confessar, não guarde o pecado. Não, como a gente não guarda doença dentro de nós, se você souber hoje que você está com uma doença grave, não vou dizer para ninguém ficar aqui preocupado, mas imagina que você tem uma doença e você vai fazer o quê? Deixa aí, qualquer hora eu vou resolver isso. Não, a gente quer logo que seja resolvido, que o médico dê um remédio, se for uma cirurgia que faça, que tire aquele mal de nós. Então não se guarda pecado dentro de nós, porque é uma destruição para a nossa alma. E aí Jesus nos dá a graça do sacramento da reconciliação. A reconciliação que vem desta conversão, desta mudança, quando eu me abro à graça de Deus. E por que eu preciso me confessar sacramentalmente na igreja, com o padre? Eu não posso falar diretamente com Deus. Primeiro que todo pecado ele tem uma dimensão eclesial. O meu pecado fere a igreja, porque eu sou batizado, eu sou um corpo só com a igreja. Então, se eu fizer um corte no meu braço e esse corte infecciona, todo o meu corpo vai sentir. Eu vou ter febre, eu vou ter uma dor de cabeça, vai atingir tudo, porque é um corpo só. Assim é a igreja. O meu pecado também não tira a santidade da igreja, mas mancha a igreja enquanto a nossa humanidade faz parte dela. Por isso eu preciso ir até a igreja para que ela, ferida com o meu pecado, me perdoe em nome de Deus. E o padre é o ministro da igreja, no qual foi confiada aos apóstolos a missão de perdoar os pecados, como em Pentecostes. A quem vocês perdoarem serão perdoados, a quem vocês não perdoarem serão retidos. Os bispos é quem são, por excelência, os ministros do sacramento da penitência, porque foi dado aos apóstolos. Nós, sacerdotes, recebemos do bispo esta condição, esta autorização para ministrarmos o sacramento da penitência. E por que não falar direto com Deus, Padre? Nós, cheios de pecado, que dignidade temos diante de Deus para ir até Ele e querer que Ele nos perdoe? Deus, ao olhar para nós, cheio de pecado, o que Ele pode ver? A nossa alma em extrema miséria, sem dignidade nenhuma para lhe pedir nada. Mas quando Ele olha para a igreja, da qual oferece o sacrifício do seu Filho Jesus, perfeito e que agrada ao Pai, a igreja lhe concede tudo. E concede à igreja o perdão que chega até nós. Olhando para nós, para nossos pecados, nós pereceremos sempre. Ao olhar para a igreja, Deus nos perdoa sempre. Por isso, nós rezamos depois da oração da paz: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Isso não significa não olhe meu pecado não, viu Jesus? Eu estou aqui, estou seguindo, não. É dizer, Senhor, não olhe para os meus pecados, porque eu nunca serei digno do seu perdão, mas olhe para a santidade, para a fé da igreja, e por ela eu recebo o perdão, porque ela oferece o
santo sacrifício, o perfeito sacrifício que te agrada. Então, que nós contemos com a intercessão da Virgem Maria, ela, esta serva obediente, esta serva e discípula que nos ensina a trilhar um caminho de santidade, ela que nunca pecou, nos ensine a evitar o pecado, a não querer amizades com o pecado, mas abrir-nos a graça do Cristo que vem para tirar todo o pecado do mundo. Reconheçamos nossos pecados, aprendamos a nos confessar. Às vezes a fila da comunhão é enorme, mas a da confissão é pequenininha, tem algo errado. Precisamos aprender a nos confessar, examinar a nossa consciência sempre. Tem gente que vem se confessar e diz assim: Padre, eu não tenho pecado, eu não sei o que dizer. Faça um exame de consciência que você vai achar coisa aí. Às vezes vem se confessar: Padre, e eu digo: diga aí, o que é que você tem para me dizer? Não, o que eu tenho para dizer é que eu gosto muito do Senhor. Então, é preciso examinar a nossa consciência, fazer esse exame do qual nos reconhecemos pecadores. E só quando a gente reconhece o pecado, a gente entende que Jesus é o Salvador, porque Ele veio para tirar os pecados do mundo. Ele vem para ser o Cordeiro imolado, que já ofereceu o sacrifício e agora ressuscitado no seu trono, espera cada um de nós para participarmos eternamente do seu banquete. Nos esforcemos para não ficarmos de fora, que a santidade de Deus sempre atue em nós, nos direcionando para o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,